Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma videoaula, ok? Essa aqui é da atividade 5, pessoal do sexto ano, tá? Nós vamos falar aqui sobre ângulos, tá? Especificamente sobre ângulos. Mas para começarmos a falar sobre ângulos, eu tenho que relembrar algumas coisas, né? Algumas coisas eu defini ali no texto, outras já estão subentendidas que vocês já conhecem e tal. Talvez você já conhece, né, ou não. Então, por isso que eu vou comentar aqui nesse vídeo, né, exatamente sobre isso. Eu vou falar do que a gente precisa saber, né, para definir ângulo e então falar sobre a classificação dos ângulos, tá? A geometria que nós estamos trabalhando é a geometria plana euclidiana, tá? Euclides é o mesmo camarada que eu falei no vídeo anterior sobre que montou o algoritmo de divisão, um algoritmo de divisão próprio, né? O algoritmo de Euclides. É aquele que tem o divisor, o dividendo, o quociente e o resto, né? Nós comentamos isso no vídeo. E agora eu vou falar para vocês, ele também foi mais longe que isso, estudou um pouco de geometria, né? Outra ramificação aí da matemática. E ele começou a estruturar, né, essa ramificação aí, né? Ele começou a mexer nas estruturas da geometria, né? No caso, a plana. A gente chama de geometria plana porque eu vou explicar justamente por conta de um ente geométrico que nós vamos mexer. Então, vamos começar. A geometria em si, ela é baseada em entes, né? Os entes são objetos que não se definem. Eles existem, mas a gente não tem como defini-los. Eles estão aí, a gente sabe o que é, mas não consegue definir. Né? Sabe o que é, assim, no sentido assim, a gente não consegue definir, mas, vamos dizer assim, de maneira intuitiva, a gente sabe que existe. Por exemplo, o primeiro o ente geométrico que nós temos aí dentro da geometria é o ponto. O ponto não tem tamanho, não tem espessura, tal, não é pequeno, maior, não tem isso. O ponto é ponto. Ele simplesmente existe, nós sabemos disso, né? Então, nós temos o ponto, aqui no caso, eu vou chamar de ponto P. Ponto, normalmente, ele é representado por letras latinas maiúsculas, ok? Pode ser a letra A, pode ser a letra B, desde que sejam letras maiúsculas, ok? Vou colocar ponto P, né? Justamente porque ponto começa com a letra P. Beleza? Então, o segundo ente, além do ponto, nós temos a reta. A reta, a minha reta não vai ser tão reta aqui, mas a reta é um conceito, é um objeto também que não é definido, né? A gente sabe que existe reta, mas como é que vai definir uma reta? Ah, a reta é uma reta. Pô, esquisito, né? Então, existe reta, né? E a reta normalmente ela é representada por letras latinas minúsculas. Ok? Aqui, por exemplo, a reta R, né? A reta R. Não ficou tão bonitinho aí, mas eu espero que vocês sejam se entender. E o terceiro ente, que é o que vai embasar a geometria plana euclidiana, é o plano, né? Plano é uma superfície também que não dá para se definir, né? Simplesmente você considera a existência dele. Claro que um plano mais bonito do que o meu, né? No plano nós definimos tudo que nós conhecemos na geometria plana euclidiana. Aqui nós temos, dentro desse plano aqui, nós podemos ter retas, nós podemos ter pontos, nós temos, na verdade, infinitos pontos, infinitas retas possíveis, mas isso não vem ao caso agora, mas é muito legal. Aqui dentro nós definimos as figuras geométricas, né? O quadrado, o retângulo, o losango, está tudo aqui dentro. Nós precisamos de um plano, uma superfície. Na verdade, o plano é um estilo de superfície, mas o plano é plano, né? Não tem como definir. Nós pegamos dentro dele porque a geometria precisa ser colocada dentro de algum lugar, né? Por exemplo, quando a gente estuda os sólidos geométricos, o cubo, a esfera, a gente precisa de um lugar para colocá-los. O lugar que nós colocamos eles é o espaço, né? É o espaço tridimensional, que não vem ao caso agora, mas existe um lugar para se colocar, né? Aqui no caso, o plano, né, as figuras devem ser colocadas em algum lugar, né? No caso aqui, nós vamos colocá-las dentro do plano, por isso que é a geometria plana euclidiana. Bom, sem mais delongas, vou continuar aqui. Então, o plano é um ente geométrico aí, né? Um dos entes geométricos, são três, e ele normalmente é representado por letras
gregas minúsculas. Aqui o plano, nós temos o plano alfa. Professor, não conheço todas as letras, mas a gente vai aprendendo com o tempo. Nós temos o alfa, nós temos o beta, nós temos o gama, nós temos o delta, nós temos o epsilon, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, né? Então, nós temos algumas letras aí, gregas que nós vamos utilizar. Normalmente nós utilizamos as mesmas, né? A gente não usa muitas, não usamos muitas letras gregas para trabalhar, né? Senão fica um pouquinho complicado. Já é difícil entender o português, imagina aí ficar grego, aí fica difícil. Então, vamos continuar aqui rapidinho. Então, ó, nós temos 3 objetos que não se definem na geometria: o ponto, a reta e o plano, tá? Na reta, nós temos algumas coisas a se falar. Primeiro, nós temos, quando a gente pega um pedaço da reta limitada por um ponto, nós chamamos esse pedaço da reta de semirreta. Como assim? A semirreta nada mais é que um pedaço da reta limitada por um ponto, como eu disse, repetindo, né? Ou seja, tem uma origem, mas não tem uma extremidade, né? Aí, normalmente, a gente pega um pontinho qualquer aqui da própria semirreta, vou chamar aqui de A. Olha lá. Então, essa aqui é como se fosse aqui. Começa aqui e não acaba, ela continua. Essa setinha aqui representa que ela está continuando infinitamente. Então, como se eu pegasse a reta, se fosse possível, na verdade não tem como falar isso, mas é como se eu pegasse metade dela. Eu pego um ponto, fixo o ponto num lugar e aqui para diante eu continuo, né, fazer infinitamente aí essa continuidade da reta, né? Eu faço a continuidade da reta. Enfim, a semirreta, então, é um pedaço, assim, de maneira grosseira, né? Maneira bem simples, na verdade, falando. A semirreta é um pedaço da reta limitado por um ponto, né? A outra ponta aqui da semirreta não é limitada, ela continua. Então, aqui nós temos a semirreta de origem O, né, no sentido A. Então, nós chamamos de semirreta OA. Né? Olha a setinha em cima aqui do símbolo. Esse símbolo aqui significa que está começando no O e ir em direção ao ponto A. Né? Eu não posso representar assim, ó, AO. Né? Porque aqui significa que está começando em A e está em direção a O. Isso não é verdade. O O é um ponto fixo. Né? Então, a semirreta aí é um pedaço da reta limitado por um ponto, ok? Também da reta nós temos o segmento de reta. Vamos virar um pouquinho para cá. Segmento de reta, literalmente, é um pedaço da reta. Você pega um ponto e outro ponto da reta. Por exemplo, imagina uma reta passando aqui, ó. Bem fraquinho, tá vendo aqui? Eu peguei esses 2 pontos, A, B, e eu peguei esse pedacinho. Esse pedacinho aqui, ele é chamado de segmento de reta. É um pedaço da reta limitado por 2 pontos agora, né? Olha lá. Beleza? Aqui nós temos o segmento de reta AB. E eu não coloco, eu não vou usar essa anotação aqui, depois eu vou explicar por quê. Mas aqui eu só coloco segmento de reta AB, sem nada. Porque ele não tem sentido para seguir, ele não tem um lado para ir, né? Não preciso de uma setinha, nada disso. Segmento de reta AB, ok? Então é isso. Então a reta tem isso, nós temos a semirreta e o segmento de reta, ok? Bom, vamos dar continuidade agora. Então, aí veio aquilo que eu quero falar para vocês. No plano, as figuras que eu tenho podem ser classificadas de 2 tipos, né? Em relação à classificação, pode ser classificadas em 2 tipos. A primeira, as figuras que não tem nenhum tipo de corte dentro delas, como assim? Não tem nenhum tipo de fissura, não tem nada entrando dentro delas. É uma figura, vamos dizer assim, totalmente fechadinha, vamos dizer assim. Ela é chamada de região convexa. Como assim? O que é região convexa matematicamente falando? Ela fala o seguinte: para qualquer 2 pontos que eu pegar dentro dessa região, o segmento de reta que eu formar vai estar dentro dessa região, né?
Pode ser qualquer um. Pego na pontinha, pego na outra aqui. Na hora que eu traço o segmento de reta, tem que ser com uma régua aí, se não tem aqui perto. O segmento está inteiramente contido dentro da região. Para qualquer dois pontos distintos que eu pegar aqui dentro da região. Eu vou pegar esse com esse aqui. O segmento está inteiramente contido. Quando isso acontece, essa região aqui, né? Normalmente a gente define essas regiões dentro de um plano, mas não falamos isso, mas existe um plano aqui atrás que está contendo essas regiões, né? Esse plano aqui você pode dar nome para ele, eu vou dar um nome aqui, beta, só para indicar para vocês que a geometria realmente está construída dentro da geometria plano euclidiana dentro de um plano, ok? E aí, tenho a segunda classificação, que é quando existe uma pequena entrada aí, né? Pelo menos uma pequena entrada, ou uma entrada que seja. Olha lá, olha só essa região. Essa região aqui, ó, nós temos um probleminha. Para qualquer dois pontos que eu pegar, não vai valer isso. Por exemplo, se eu pego, não vai valer isso daqui da região convexa, que eu pego qualquer dois pontos e o segmento está contido na região. Aqui não. Aqui eu consigo pelo menos dois pontos que quando eu cruzo aqui, eu faço o segmento de reta, ele não está inteiramente contido dentro da região. Essa região que tem esse tipo de fissurinha aqui, desse tipo de entrada, é chamada de região côncava ou não convexa. Né? Côncava ou não convexa. Uma é convexa ou não convexa. Não convexa é chamada de côncava, beleza? É bem tranquilo, tá? Então, para que isso? É porque eu preciso definir ângulo de uma maneira um pouco mais pesada, né? Exige de mim todo esse conhecimento aqui, essa parte de entes geométricos vocês já estudaram, viram no material, acho que de número 3, né? E agora nós vamos entrar agora na região convexa e agora eu vou definir de fato o ângulo. No final das contas, né? Caramba, o que é ângulo? Ângulo é o seguinte, você pega um plano, sempre vai ter um plano, a gente às vezes não vai falar, mas tem um plano, ok? Vou chamar ele aqui de gama, ok? Aí tem esse cara, pega um ponto desse plano, ponto O. Nesse ponto O, eu vou pegar semi-retas que saem de O, que tem origem O, e vão para alguma direção, beleza? Vou pegar aqui. E vou dar um nome, né? Vou colocar um pontinho aqui, vou chamar de A, e esse ponto aqui vou chamar de B. Essa aqui é a semi-reta OA e essa aqui é a semi-reta OB, ok? Nós chamamos, dentro da geometria de ângulo, a região convexa do plano. O que é convexa? Olha o plano, olha o nosso plano aqui. O que é a região convexa? É aquela que qualquer dois pontos que eu pegar, o segmento está inteiramente contido nela. Essa região aqui, ó, temos duas formadas, ó, essa, não sei se vocês estão, ó, tá vendo aqui, ó? Essa daqui é a primeira região e essa daqui é a segunda. Essa região aqui, se eu pego um ponto aqui, não é convexa. Ela é côncava, ó. Ela não está com o segmento inteiramente contido nela. Então, ele está falando o seguinte, ângulo nada mais é, ó, que uma região convexa limitada por duas semi-retas de mesma origem. Ou seja, vou trocar de cor aqui, ó, ângulo é isso aqui, ó. Toda essa região aqui. Isso é ângulo. Então, o que é o ângulo aqui? Dado um ponto O e duas semi-retas de origem O, né? Semi-reta OA e OB, chamamos de ângulo. Olha a notação, olha a notação. Ângulo, né? AOB significa que, olha só, o cara que está aqui no centro, o camarada que está aqui no centro, ele é o vértice, ele é o da onde está saindo esse semi-reto, tá? Então, ó, olha o símbolo, parece uma mãozinha assim, beleza? Não dá para ver que minha mão vai ficar muito grande, né? AOB, então o ângulo AOB nada mais é que a região convexa do plano ilimitada, ou seja, ela é infinita, ela vai para... O plano continua. O plano não é uma superfície ilimitada, gente. Eu só fiz isso daqui para a gente entender. Plano é plano. Imagina que, igual aqui em casa, nós temos essa mesa. Essa mesa aqui, ela é plana, mas
O plano é um conceito infinito, é como se minha mesa continuasse. Isso aqui é como se esse desenho aqui, ele continuasse, né? E essa semi-reta é como se ela continuasse também. Então, imagina isso. Então, ó, isso aqui é o ângulo é uma região ilimitada do plano, porém delimitada pelas semi-retas. Delimitar é quando você coloca uma cerca, fala assim, ó, aqui você não vai passar. Então, essa aqui que é minha cerca, ela vai continuar aqui, ó. Ela vai continuar aqui e aqui não vai passar. Beleza? Então, é uma região convexa do plano, ilimitada, delimitada pelas semi-retas. Okay? Isso é o ângulo. Tá? Quando eu vou falar da medida do ângulo, eu já não uso essa notação. A medida do ângulo eu faço assim, ó. O ângulo AOB mede, aí eu coloco o valor dele, seja em graus, o que eu quiser colocar. Beleza? Aqui é como representa o ângulo. Ângulo AOB, não estou falando de medida. Quando eu vou falar da medida, ângulo AOB, coloco o circunflexo aqui em cima do O, que é a origem das semi-retas. Beleza? Ok, isso é ângulo. Dentro dos ângulos, nós temos algumas classificações também, né? Nós temos a primeira classificação, se eu não me engano, que eu passei para vocês, né, é a classificação dos ângulos serem consecutivos. Acho que nem é isso. Isso, ângulos consecutivos, acredito que é isso. Então, o que é ângulo consecutivo? É um ângulo, são ângulos que têm pelo menos um lado em comum, apenas um lado em comum. Por exemplo, vou pegar o ângulo aqui, ó. Vou pegar um ângulo aqui, vou pegar aqui o ponto O, aqui vou pegar uma semi-reta, ok? Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B. Muito bonito meu desenho, por favor, usem régua, tá? Não faz que não, professor, não, pelo amor de Deus. E aí, o que é um ângulo consecutivo, né? Olha só. Vamos enxergar aqui? Estão vendo aí? Oh, é C, poxa vida. Aí, C, olha lá. O ângulo AOB, essa região aqui, tá vendo ali? O ângulo AOB, ele é consecutivo com o ângulo BOC. Por que consecutivo? Porque eles têm um dos lados que o compõem em comum. Olha lá, ó, o ângulo AOB e o ângulo BOC são consecutivos. Ok? Beleza? Então vamos continuar. Então eles são consecutivos, possuem um dos seus lados em comum. Olha que interessante, não são só eles. Olha esse ângulo aqui, ó, ângulo AOC. Tô vendo aqui? O ângulo AOC. E o ângulo AOB AOC e AOB também são consecutivos. Quem é o lado comum? Esse aqui, ó. O OA. Olha lá, ó. AOC, AOB. Qual que é o lado comum? O lado OA. Então, significa aqui que eles também são consecutivos. Ok? Aí vamos continuar. Não são só eles. Ó, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, AOC de novo, e BOC também são, ó. AOC e BOC, olha lá, ó. AOC, BOC também são consecutivos. Quem é o lado comum aqui? O lado OC. Os dois têm AOC, BOC. Então são consecutivos. Tá? Tudo bem aí? Ok, né? Bom, aí que entra vamos dizer assim, a ideia lá, né? Nós temos aqui, então, a ideia de consecutivo. Eu estou chegando naquilo que eu quero, que é
como operar com ângulos, na verdade falar sobre outras classificações que são importantes, que é a questão dos ângulos complementares e suplementares. Mas isso aqui, perdão, são ângulos consecutivos, estou quase chegando lá. Então olha só, segunda classificação são os ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são ângulos consecutivos. Vou fazer aqui. São ângulos consecutivos, mas que não têm região comum. Como assim? Adjacente significa ao lado. Então, o que significa dois ângulos adjacentes? É um do lado do outro. Não pode acontecer como aconteceu aqui. Por exemplo, ângulos consecutivos nem sempre são adjacentes. Por exemplo, o ângulo AOB e BOC são consecutivos e adjacentes, porque estão um do lado do outro. Mas o ângulo AOC e AOB são consecutivos, porém não são adjacentes. Porque olha só, AOC, AOB, o AOB está dentro de AOC. Eles têm uma região em comum, é essa aqui, Então isso não vai me servir. Então o que é, no final das contas, ângulos adjacentes são ângulos que estão de fato um do lado do outro, tá? É um ao lado do outro, beleza? Isso que eu quero que vocês vejam. Adjacentes, então, adjacentes são ângulos que estão um do lado do outro. Então, os ângulos aqui, vou dar um nome aqui, OB, e o ângulo BOC são adjacentes, beleza? E o ângulo AOC e o AOB não são. E o AOC, BOC não são. Tem regiões em comum. Adjacente significa ao lado. Se não está ao lado, não é adjacente. Tá? Consecutivo é quando tem algum segmento em comum. Adjacente é quando de fato um está do lado do outro. Ok? Agora vem o que eu quero, eu acho que a gente precisa falar disso. Mas antes, eu acho que o vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou deixar esse aqui como parte 1, tá? E aí nós vamos falar no próximo vídeo, aí dando um spoiler, nós vamos falar sobre como que a gente pode calcular a medida do ângulo, tá? E também eu vou falar sobre ângulos complementares e suplementares. E aí sim, nós vamos fazer alguns exemplos dos exercícios que eu pedi, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês os ajudem, que os vídeos venham ajudá-los, a fazer as atividades, beleza? Um abraço.